Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de terapia manual para tratamento de uma paciente pós-operatório de ATJ, uma artroplastia total de joelho bilateral. Porém, essa paciente, ela chegou para a gente já num pós-operatório tardio do joelho direito, porque ela operou durante a pandemia, então ela não conseguiu fazer todo o processo de reabilitação, o qual foi feito para o joelho esquerdo. Então foi quando fechou tudo e tudo mais, e não tinha aonde ela fazer o processo de reabilitação, ela também ficou confinada na casa dela, claro que com medo da pandemia, todo aquele processo que a gente estava passando, ninguém, tudo aquele desconhecido naquele momento, então não foi feito todo o processo de reabilitação adequada. E hoje a paciente evolui com dor e limitação da amplitude de movimento para flexão do joelho. Na verdade, dor no final do arco, porque dor no dia a dia para deambular, fazer as atividades, ela não sente. Então vou demonstrar para vocês hoje técnicas de terapia manual, de fisioterapia para tratamento de uma paciente pós-operatório tardio de artroplastia total do joelho direito, ok? Vamos lá então. Então aqui vocês veem toda a cicatriz anterior na frente do joelho da paciente, ela não apresenta aderências cicatriciais, ok? Aqui a patela foi preservada, então tem o componente femoral e tibial e a patela é preservada. Eu vou só mobilizar a patela em relação ao fêmur. Então essa é o que nós chamamos de uma mobilização patelo-femoral no sentido crânio-caudal, que eu levo em direção à cabeça e em direção aos pés, no sentido superior e inferior à patela, deslizando então sobre a tróclea femoral, que agora nós temos a prótese. Ok, mobilizei a articulação, vou subir aqui um pouquinho os shorts mais próximo à raiz da coxa da paciente e vou soltar um pouco essa musculatura de quadríceps. Para quê? Para ela não interferir no meu movimento, no ganho de flexão desse joelho, ok? Então eu vou entrar com alguma técnica de liberação miofacial. Paciente deitada, posso usar um rolinho, eu vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais confortável. Então, para tirar a paciente da extensão completa, coloco um rolinho atrás do joelho só para dar um pouco mais de conforto. E eu vou liberar então com a região medial do meu antebraço. Então eu vou deslizando no sentido caudal para cranial, ou seja, do joelho em direção à pelve da paciente. A minha ideia com a técnica é relaxar o máximo possível a musculatura do quadríceps para eu ter um mínimo de interferência no ganho de ADM em flexão desse joelho. Doloroso? Não? Tranquilo, né? Então aqui soltando vasto lateral, reto femoral, vasto intermédio, vasto medial. Então todas as fibras que compõem o músculo quadríceps femoral. Por que quadríceps? Então aí, para quem ainda é estudante, porque são 4 cabeças de origem e apenas uma inserção. Por isso, quadríceps femoral. O único músculo biarticular do quadríceps é o reto femoral. Ele é o único músculo que cruza
a articulação do quadril. Os demais músculos não cruzam a articulação do quadril, cruzam apenas a articulação do joelho. Os demais, então, a gente chama de uniarticulares. Só o reto femoral que é biarticular. Faz a flexão do quadril e extensão do joelho, com os demais músculos do quadríceps. Muito bem. Soltei o quadríceps aqui da paciente. Agora, então só para demonstrar aqui para vocês, vou trazer aqui em flexão, ó, 90 quadril, 90 joelho. Esse joelho ele flete bem, flete cerca de 100 graus, ok? Não traz limitação funcional para a paciente no dia a dia. Já o joelho direito, ó lá, 90 de quadril, e aqui a gente tem aproximadamente 70 graus de flexão do joelho esquerdo, tá? Direito, perdão. Vamos sentar ali na bordinha aqui? Por favor, para lá. Isso. Então agora eu vou entrar com algumas estratégias. Aí agora que realmente para o paciente é um pouquinho mais desconfortável, por quê? Porque a gente trabalha em cima da limitação que ela apresenta. Vou usar um rolinho de toalha no aspecto distal e posterior da coxa. Vem um pouquinho mais para frente, senhora consiga. Isso, tá ótimo. E agora eu vou começar a ganhar de forma lenta e progressiva. Então eu vou trazer, repara, olha o joelho esquerdo como ele fica bem acomodado. O direito já tem uma limitação considerável. Vou ganhando aqui de forma lenta e peço para a paciente me dizer o que ela está sentindo. Se incomodar, a senhora me fala e aonde, tá? Vou ganhando então de forma lenta e progressiva. E sempre observando se a paciente não começa a compensar na pelve, que é muito comum isso. Chegou no limite. Onde está incomodando? Aqui embaixo. Olha o que eu vou fazer. Olha essa estratégia aqui interessante. Mantenho, pode soltar a mãozinha, ela me indicou onde está doendo. Eu vou entrar aqui com uma fricção no ponto da dor. Eu só mantive, então, a amplitude máxima onde a dor começou. E faço uma fricção pontual local. Força leve para empurrar minha mão lá embaixo. Mantém. Leve, mais leve, pode ser mais leve. Só tá muito forte, hein? Mas mantém a força aqui. Mantém. Isso. Mantém. Leve, um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais fraco. Isso. Relaxou. Só eu vou ganhar agora. Quando começar a incomodar, a senhora me fala. Eu vou ganhando de forma lenta e progressiva. E peço sempre para a paciente me indicar o limite dela. Aonde? Olha lá, na lateral agora. Vou entrar com uma fricção agora lateral no joelho. Posso trocar minha mão para ficar mais fácil, sem problema. Então eu faço essa fricção sobre o tecido, sobre a área do sintoma da paciente. Se for incômodo demais, a senhora me fala, tá? Força leve em direção à minha mão aqui embaixo. Peço para ela fazer uma força, manter essa força, não precisa ser mais força do que já está fazendo, mantém. E eu mantenho a minha fricção sobre a área do sintoma da paciente. Ótimo. Força de novo em direção à minha mão para esticar o joelho. Sustenta, 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 relaxou. Limite da senhora de novo. Eu vou lá lentamente, ganhando de forma progressiva. E peço para ela me avisar de novo. Quando doer, a senhora me fala e me indica aonde.
voltou lá para a região infrapatelar. Sustento a amplitude e vou entrar com a fricção ali novamente. Então reparem que a zona alvo, onde eu estou trabalhando com a técnica de fricção, ela vai mudando de lugar. Ora na lateral, ora anterior, ora mais medial. E eu vou abordando conforme a indicação da paciente do local específico. Força leve em direção à minha mão, mantenha a força e eu vou lá e durante a força da paciente eu ainda vou fazer uma fricção também. Mantenha a força, mantenha a força. Mantém a força, isso, mantém, relaxou. Só eu vou ganhar agora. Judia, né? A gente vai, por isso que tem que sempre ganhar de forma lenta e progressiva, nada de exceder os limites. Aonde? Olha lá. Na lateral, só que agora um pouco mais posterior. Eu vou entrar aqui, ó. Estabilizo lá embaixo, na região do tornozelo com a minha mão caudal. E aqui eu aplico a fricção. Uma técnica bem interessante que a gente pode aplicar no tratamento dos nossos pacientes. Confesso que eu nunca vi ninguém aplicando essa técnica. Foi algo que, atendendo um paciente, falei, acho que é interessante eu começar a abordar dessa forma e eu comecei a ter bons resultados. Então, estou compartilhando aqui com vocês hoje. Força leve em direção à minha mão lá embaixo. Então, tudo isso você encontra no meu curso, no Método Sita, esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado para tratamento dos pacientes em ortopedia e traumatologia. Relaxou? Limite da senhora. Vou ganhar novamente, peço para a paciente me indicar o limite do ponto doloroso. Aonde? Ó, já pegando agora o tendão quadricipital. Sustento. Agora usando um pouco do calcanhar da minha mão. Lembra que eu falei para vocês? Vai mudando o ponto de sensibilidade, o ponto de incômodo, a área do sintoma do paciente. Posso vir com o calcanhar da minha mão ou usando só o polegar. Então agora aqui na área do tendão quadricipital. Lembra que a gente teve ali na região do ligamento patelar, região lateral do joelho, região posterolateral, já pegando um pouco do bíceps da coxa. Força leve em direção à minha mão, sustenta. Se tiver muito incômodo, a senhora me fala, tá? Então, sempre respeitando o limiar de tolerância do paciente. Ela mantém a força em extensão. Relaxou. E agora eu vou ganhar novamente. Tá. Terminando. E é importante que a paciente não compense fazendo ali uma báscula da pelve. Se ela falar para, eu paro. Eu vou lentamente. Para não ter nenhuma resposta do fuso muscular, de órgão tendinoso de Golgi. Repara que a gente ganha, ok? De uma forma lenta e progressiva. Aonde? Ó, agora mais na anteromedial. Vou estabilizar aqui, trabalhar, pode pegar outras angulações, tá?
região mais anteromedial do joelho. Então, repare que vai mudando a área dos sintomas à medida que eu vou tratando a paciente. Eu mantenho ali no limite do arco de movimento, onde eu ganhei. Realizo a fricção. Lembra, essa fricção é uma fricção profunda, não pode ser nada superficial. Eu realizo então a fricção na área do sintoma indicado pela paciente durante a aplicação da técnica. Força para empurrar minha mão, sustenta. Durante o esforço da paciente eu aplico a técnica também. Ótimo. E relaxou? Para finalizar. Ó, coisa boa, hein? Seu limite. Lembrando, sempre de forma lenta, mas gradual. Lenta, mas gradual. Até chegar no limite do arco de movimento de flexão do joelho da paciente. Chegou? Aonde? Um pouquinho anterolateral ali a patela, na borda lateral da patela. Estabilizo. E é como eu disse, cada hora eu tive uma área diferente de sintoma. Nunca foi a mesma área. Então, uma técnica que eu utilizo muito na minha prática clínica para ganho de ADM progressivo com os pacientes. Você, paciente, pós-operatório, lembre, o processo de reabilitação, ele não é um processo para amador, tá? Não cabe amadorismo nesse processo. Procure um profissional, um especialista que possa avaliar e tratar as suas condições da melhor forma possível. E aqui então, aplicando a técnica de fricção, peço agora para o paciente relaxar. Ufa. E agora eu vou dar sequência com a paciente com um exercício de eletroestimulação. O que eu vou fazer? Aproveitando, eu vou passar um elástico agora aqui na maca. Esse elástico ele vai tracionar no sentido da flexão, ao mesmo tempo que a gente for trabalhando o exercício de extensão do joelho para fortalecimento do quadríceps. No momento do repouso eu vou ter esse elástico puxando em flexão. Mantenha aqui, ó. Então agora vocês vão ver como que eu faço todo o processo de tratamento do paciente. Um garrote, tá? Elástico simples que você compra em loja de material ortopédico. Passo ali na maca, por debaixo dela. E eu vou colocar tensão nesse elástico aqui, ó. Eu vou colocar uma certa tensão para poder amarrar. Passei anterior e vou amarrar esse elástico agora. Só que, se eu deixar assim, pode machucar a paciente. Pego aqui um EVA e vou encapar ele, ó, proteger. Tudo bem? Tá puxando muito? Não. Um pouquinho, né? Com a paciente sentada. Muita gente me pergunta, Robson, e eletroestimulação, eu posso usar com o paciente mesmo com prótese? Sim, eletroestimulação não tem problema algum para utilizar com o paciente com prótese. Por quê? Eu não tenho aqui uma corrente polarizada, tá? Então não tem problema utilizar uma eletroestimulação com o paciente, mesmo com uma prótese.
Posiciona o eletrodo. Muito bem. E aqui, vou colocar os demais eletrodos. Tudo bem? Boa tarde. E vou posicionar agora mais proximal na coxa. Vou aproveitar aqui, ó, o short da paciente já para envelopar, para manter os eletrodos no local. Agora, o que eu vou pedir para a senhora? Quando vier o estímulo, a senhora vai esticar e vai voltar. Vai esticar e vai voltar. Só que eu vou colocar um máximo de intensidade tolerável para a senhora. Me avisa quando eu paro. Primeiro eu vou aumentar o de baixo. Esses 2 eletrodos de baixo. Fala quando eu paro. Tá bom? O de cima. Tá bom. Agora a senhora vai esticando e vai voltando. Tá muito forte esse elástico? Tá muito apertado o elástico. Então vamos lá. Eu coloquei uma carga um pouquinho forte para a paciente. Então eu vou dar uma aliviada nessa carga. Então tudo isso vocês vão ajustando conforme a tolerância do paciente. Ó, vou tirar um pouquinho da tensão que eu estava colocando anteriormente. Ele ainda continua tracionando o posterior no sentido da flexão, só que agora eu aliviei bem. Se continuar muito forte, a senhora me fala, tá bom? Tá bom. Vê agora como é que tá para esticar. Melhorou? Pode ser curtinho assim, não tem problema não, tá bom? Fala quando eu paro, ó. O máximo tolerável. Tá bom. E o máximo tolerável do eletrodo mais superior na coxa. Ele parou, ele vai voltar. Eu praticamente tirei o T-off. Tá bom. Já tá bom? Agora eu ponho o tempo de repouso. Enquanto ele tiver o estímulo, pode vir, ó. Vem, chutou e volta. Vem, chutou e volta. Isso. Tá? Posso dar um objetivo para o paciente. Vem até bater ele aqui. Isso. Não deu aqui a altura. E volta. Isso. Relaxa bem a perna. Vem, bateu e voltou. Isso. Então, dê como se fosse um objetivo, uma meta para o paciente. Então, explicando um pouquinho aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um equipamento de eletroestimulação funcional, que é uma corrente FES, tá? Poderia ser uma corrente russa, poderia ser uma corrente Alce. O objetivo dessa eletroestimulação é otimizar o reforço muscular, recrutar mais fibras musculares para o fortalecimento. O meu intuito aqui é ativar ao máximo o quadríceps, após eu ter trabalhado o ganho de amplitude de movimento, e no momento do descanso dela, o próprio elástico já está tracionando em flexão para eu ganhar mais um pouco. Então tem todo esse tempo, que é o T-off, que a gente fala que é o tempo de repouso, que não tem contração muscular nenhuma e o elástico está fisgando o posterior, trazendo em flexão. Voltando em estímulo. Então a gente vai trabalhando com essa inibição recíproca que a gente fala. Tá? Não deixa de ser uma técnica aqui de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ativando o quadríceps e depois o elástico tracionando o posterior para o ganho da flexão. Então uma técnica bem interessante dentro de todo esse processo que a gente fez, mobilizando primeiro a articulação, soltando manualmente musculatura de quadríceps, ganhando depois com uma facilitação neuromuscular, com uma técnica de contração, relaxamento e depois entrando com a eletroestimulação neuromuscular, com uma técnica de inibição recíproca. Então esse aqui é um pouquinho do nosso dia a dia dentro da Clínica Fisiocita com pacientes reais que nós atendemos
no nosso dia a dia. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, você é paciente, no link de descrição você tem todas as informações, como agendar a sua consulta, nossas localizações. E para você que é fisioterapeuta, quer aprender um pouco mais, quer se especializar, quer ser um especialista na área, um especialista em ortopedia e traumatologia, vocês têm aqui embaixo também o link de descrição, o link para vocês terem acesso a todas as informações, como se inscrever no Método Cita. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos!